Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos e é muito bom sempre ter você por aqui. Bom, quero pedir para você assistir esse vídeo até o final e no final dele você curtir. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que a gente possa alavancar e ter cada vez mais seguidores aqui compartilhando das dicas para o terceiro setor. Então, hoje a gente vai falar sobre as ONGs no Brasil. Né? Já falei sobre esse assunto, mas como eu vi que foi um vídeo que bombou, estou aqui novamente trazendo informações novas para que a gente possa refletir sobre a importância disso. Como todos sabem, já viram nesse canal, o terceiro setor ele surge de um movimento religioso lá em Santos, com a questão da Santa Casa de Misericórdia, e tem todo o embasamento histórico da questão da Roda dos Expostos, onde era aquele instrumentos ou objetos onde as pessoas deixavam as crianças que não eram bem vistas, de mães solteiras, e aí as crianças eram deixadas para serem tomadas conta pelas enfermeiras, pelas madres dos hospitais, dos conventos, né? Bom, e o trabalho foi se expandindo cada vez mais, e a gente chega onde a gente está, no ganho das políticas públicas, onde a assistência social se tornou a política pública na Constituição de 1988 e outras políticas públicas passaram a existir também no Brasil, como meio ambiente, como esporte, como cultura, educação, enfim, tantas outras políticas públicas. E para isso as organizações existem, para promover e lutar pelas políticas públicas para que elas aconteçam de fato no Estado, para que haja melhoria para a população. O grande objetivo de uma OSC é isso: cooperar para que as políticas públicas cheguem para aqueles que estão na ponta, aqueles que mais precisam, aqueles que estão vulneráveis, aqueles que estão à margem, aqueles que estão em risco. É para isso que uma organização existe. Bom, e no Brasil nós tivemos um boom do terceiro setor na década de 90, nós já falamos sobre isso. Nos Estados Unidos e no mundo todo já existia um grande movimento, mas no Brasil na década de 90 a gente tem um boom do terceiro setor e ele cresce e se espalha de uma maneira muito grande. E aí eu peguei recentemente um dado do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que em 2020, há 2 anos atrás, existiam cerca de 815.676 ONGs cadastradas no Brasil, ou seja, com CNPJ, e esse CNPJ formaliza a existência de uma organização. Não significa que necessariamente essas organizações estejam em ativa, porque em 2016 o mesmo IPEA disse que dessas ONGs existiam mais de 820 mil CNPJs, mas nem todos eles estavam ativos. Por isso que em 2020 a gente chega nessa questão em quantidade de 816 mil OSCs. E eu creio que tenha sido até menor agora a redução com a pandemia. Muitas organizações, infelizmente, fecharam. Muitas organizações, infelizmente, não estão ativas. Então, fica só o CNPJ lá registrado, mas ela não está tendo uma execução direta em prol das políticas públicas. Mas, então, para que e por que essas ONGs existem, né? As ONGs existem, como eu falei, para promover a assistência social, para promover o meio ambiente, a cultura, o esporte, a educação. Tudo isso visando que a sociedade seja, de fato, uma sociedade igualitária. Bom, a gente sempre para, né? Eu e meu esposo, recentemente, ele mostrou para mim novamente um dos melhores países para se viver é a Finlândia. Questão de saúde, educação, qualidade de vida, tudo. Um dos melhores países. E a gente vai ver justamente porque é um dos melhores países, porque investe justamente em políticas públicas. Então, quando há essa questão de investimento, a sociedade se transforma e a sociedade, então, se torna mais justa, onde as rendas são distribuídas de maneira igualitária, onde todos têm acessibilidade recursos. Nesses países não existem penitenciárias, pelo contrário, algumas delas ficam vazias pela falta de criminalidade, porque se injeta dinheiro, sem trabalho, tem educação, tem profissionalização, então aí os problemas sociais, claro, existem, mas acabam sendo menores do que nas regiões e países onde o investimento de políticas públicas são pequenos. Então, como que as ONGs funcionam? As ONGs funcionam para promover justamente essa justiça. E no Brasil, a gente teve um boom de crescimento aí do terceiro setor, principalmente agora, depois da década de 90, acho que agora na pandemia, apesar de uma crise, mas o terceiro setor teve uma evidência muito forte.
E é nessa evidência que a gente está aproveitando também, mesmo na crise, porque as organizações mostraram a sua força. É nesse momento também que a gente está aproveitando para se qualificar, porque diversos cursos apareceram e estão aparecendo de qualificação para o terceiro setor. Canais como esse do YouTube estão surgindo, já falei para você que surgiu em meados de março de 2020, já tinha esse canal em 2015, mas fortalecido em 2020, justamente por ver a necessidade da gente discutir um pouquinho sobre a questão de gestão nas organizações, né? O meu foco aqui é trabalhar a questão de gestão dentro das organizações. Então, as ONGs no Brasil, elas funcionam, tem organizações formalizadas e tem organizações que ainda não são formalizadas. O ideal é que uma organização se formalize por meio de estatuto, ata, toda essa documentação e burocracia que a gente já sabe que existe. E após isso, é importante a organização decidir uma linha de segmento, né? Não adianta uma organização querer fazer tudo, é impossível, ela não vai dar conta de fazer tudo, todas as políticas públicas. Se fosse assim, não haveria necessidade de existirem várias ONGs. Então, toma cuidado na questão da elaboração da OSC, quando for pensar na sua proposta, quando for pensar em qual linha de atuação, qual política pública que é prioritária. Ela pode ter uma prioritária e mais 2 ou 3 de segmento. Tem gente que quer colocar 10 atuações. Não entendo com interesse nisso, o benefício disso. Talvez nem queira entender, nem pensar sobre. Questão dos ODS também. Cuidado como vai trabalhar. São 17 que a gente tem. Não tem como trabalhar todos, é impossível. Escolha pelo menos 4 a 6 no máximo para ir discorrendo e trabalhando. E as organizações vão funcionar de 2 formas, né? Ela pode, sim, pleitear a verba pública, como pode ter também as suas verbas privadas, né? Por empresas, por comércios, por meios de relacionamento, produto social, como eu já falei aqui. E tudo isso é para fomentar ações de transformação e de crescimento dentro da organização. Olha, eu estou participando de um treinamento também com o Instituto Amazília e aprendendo, inclusive assistindo algumas aulas antes de fazer esse vídeo, sobre captação de recursos, e aprendi algumas coisas que depois eu quero compartilhar com você e lançar os desafios. Mas para a gente resumir esse vídeo, falar o seguinte: você que é gestor, você que é gestora de uma organização, ou você que é voluntário, ou você que faz, até mesmo no meu caso, consultoria para as organizações, entenda a importância da eficiência e de eficácia que uma organização ela tem, pode e precisa ter aonde ela está inserida. Né? Não apenas simplesmente mais um CNPJ, não apenas simplesmente mais uma organização do terceiro setor, mas de que, de fato, as organizações no Brasil existam para trazer transformação e se relacionar tanto com o poder público como com o poder privado, como a sociedade e periferia, trazer resultados para a sociedade. Essa é a nossa luta, essa é a nossa busca, e é para isso que a gente existe. Então, siga firme aí, independente da posição e postura que você tiver, e eu também. Grande abraço, tchau, tchau.